Boa noite a todos, a paz do Senhor. Cantata linda, né? Muito bom poder estar aqui nessa noite, mais uma vez. Eu quero que você abra a palavra em Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 18. Mateus 1, 18 até o 21. É muito bom poder falar de Jesus. É muito bom saber que Jesus veio até nós, e é por isso que nós podemos ir até Ele. Isso é glorioso. Mateus 1,18 diz assim, até o 21. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Pastor Itamar já orou? Bem, esse texto relata um dos acontecimentos mais marcantes que aconteceu na face da terra. Esse fato, o nascimento de Jesus, mudou a história da humanidade. O tempo começou a ser contado antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, sem dúvida alguma, foi a pessoa mais importante que nasceu na face da terra. O nascimento de Jesus foi profetizado e esperado por muitas pessoas, muitos anos antes do seu nascimento. Pastor Itamar, que ontem à noite trouxe uma ótima mensagem, falando de tudo que Deus fez para que Jesus viesse até nós, de todo o cuidado com o povo de Israel, para que Jesus nascesse no nosso meio, na plenitude dos tempos. Isaías, o profeta, ele profetizou 750 anos antes do nascimento de Jesus, que Jesus nasceria na cidade de Belém e o seu nome seria Jesus. O profeta Miqueias, ele profetizou que Jesus nasceria na cidade de Belém. O próprio profeta Isaías 9, versículo 6, ele profetizou que um menino seria nascido. Ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. No dia do nascimento de Jesus, um anjo desceu, como nós ouvimos aqui na cantata, até os pastores ao redor de Jerusalém. Então, esse anjo garantiu que o Salvador do mundo havia nascido. Olha só o que o anjo disse: na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus Cristo ensina-nos uma grande lição de humildade, porque o Rei dos Reis, ele nasceu servo. O Senhor, dono de todas as coisas, nasceu pobre. Ele não teve lugar entre os homens e nasceu num coxo de animais, praticamente. Foi colocado numa estrebaria. Ele foi
colocado junto aos animais. Os magos vieram para adorar Jesus e o encontraram então nessa estrebaria. Por quê? Por que isso? Porque não havia lugar na cidade, nos hotéis, nas pensões, nas estalagens para José e Maria. Não havia lugar para Jesus. As casas estavam indisponíveis. Tudo estava lotado. Sem lugar para Jesus. Não houve opção para José e Maria, a não ser receber uma notícia que havia ali um estábulo, um lugar de animais, uma manjedoura, onde dava comida para os animais e colocava os animais fora do relento da noite. Maria e José se dirigem a esse lugar, porque não havia lugar para Jesus. O Filho de Deus não encontrou lugar entre os homens para nascer, e nasceu entre os animais. Mais de 2000 anos se passaram, e ainda as cidades, os campos, os homens, os corações, ainda não há lugar para Jesus. Você que me ouve nessa noite, há lugar para Jesus na tua vida? Há lugar para Jesus na tua casa, no teu lar, na tua empresa? As ruas, quando chega essa época de Natal, elas ficam todas enfeitadas, as lojas adornadas por causa do Natal, mas muitas vezes não há lugar para Jesus. Há lugar para o comércio, há lugar para os presentes, para as comemorações, para o Papai Noel, mas muitas vezes não há lugar para Jesus. Há espaço para as músicas, para as festas, para os corais, para as cantatas, mas mesmo em meio a tudo isso, às vezes, não há lugar para Jesus. Muitas famílias se reúnem nessa data, comem, bebem, festejam, mas Jesus não é mencionado. Cristo não é lembrado, não faz parte da celebração que leva o seu nome. É lamentável isso que eu estou falando, mas é a verdade em muitos lares, em muitos corações. Muitas vezes, Jesus não é convidado para participar da festa. Imagina isso. Estamos no final de mais um ano. Daqui a alguns dias é o Natal. Desde o quarto século, no dia 25 de dezembro, comemora-se essa data, o dia do nascimento de Jesus. Eu não quero entrar na questão aqui do dia, porque nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu, mas o fato de Jesus ter nascido é razão de sobra para comemorarmos todos os dias das nossas vidas, inclusive no dia 25 de dezembro. Não vou entrar na questão do paganismo, da questão comercial que fizeram, mas eu quero falar sobre o verdadeiro significado do Natal nessa noite. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Apenas essa pergunta eu quero compartilhar e responder nessa noite, pela graça de Deus. Será que o verdadeiro significado do Natal é o Papai Noel? A nossa cultura fez com que o dia 25 de dezembro pareça mais o dia do aniversário do Papai Noel do que o dia do nascimento de Jesus. Muitas vezes, o Papai Noel,
ele é o centro das atenções do Natal. Em muitos lugares, o Papai Noel chega a tomar o lugar de Jesus e chega a tomar o lugar do pai da criança, que é uma coisa errada também. O pai dá presente e depois fala que foi o Papai Noel. Que Papai Noel, coisa nenhuma, fui eu que comprei o presente. Papai Noel também não tem nada a ver com isso, né? Não é a culpa do Papai Noel, a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. Se o Natal é comemorado no dia, como o dia do nascimento de Jesus, por que a mídia não consegue falar de Jesus? O rádio, a televisão, as revistas, as propagandas, os outdoors, deixam Jesus de fora daquilo que é dito o dia do nascimento dele. Como você se sentiria se no dia do teu aniversário, que comemora o dia do teu aniversário, fizessem uma festa e não convidassem você? É lamentável. Agora, eu louvo a Deus pelas igrejas, eu louvo a Deus por poder participar de um momento tão sublime quanto ouvir uma cantata como essa que nós ouvimos aqui. Eu louvo a Deus pelas instituições, pelas cidades que colocam Jesus no centro da celebração. Eu louvo a Deus pelas músicas que são cantadas para Jesus, para exaltar o nome dele, para glorificar a Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso. Muitos desejam um Natal por causa dos presentes. Quando eu era criança, eu não via a hora de chegar a Natal para ganhar um presentão. Entenda uma coisa: Jesus é o melhor presente que alguém pode ter. Natal é Deus dando o seu melhor presente, não para um amigo secreto, mas para inimigos conhecidos, levando-os ao arrependimento, transformando-os, tornando-os amigos para sempre. Isso é glorioso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor presente. Ele deu o seu Filho unigênito. Eu vivi muitos natais na minha vida sem nunca entender o verdadeiro significado do Natal, até um dia em que Jesus nasceu em mim. E aí os meus olhos foram abertos. Até ontem eu disse uma frase no lugar onde nós estávamos comendo. Às vezes tem pessoas que não conseguem ver Deus em lugar nenhum. Eu consigo ver Deus em tudo. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor. Se você respira, você toma emprestado o ar de um Deus bendito e santo que permitiu você respirar. Jesus já nasceu em você. Para mim, Natal é todos os dias. Mas se eu fosse escolher um dia para comemorar o Natal, eu comemoraria no dia 20 de setembro, pois foi no dia em que Jesus nasceu em mim. Jesus já nasceu em você, você já nasceu de novo, você tem vida eterna. São coisas que tem que
pesar na nossa consciência todos os dias. São coisas que têm que nos levar à reflexão. Natal é a história de um Deus que se esvazia, que deixa a sua glória e sai em busca das suas ovelhas perdidas. Ele veio até nós, por isso nós podemos ir até Ele. Lucas 19:10, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho glorioso esse versículo, porque cabe certinho em mim, porque eu sou um miserável pecador, que precisa todo dia ser achado, porque foi achado pelo Senhor. Qual é o verdadeiro significado do Natal? E aqui eu quero entrar na verdade. Mas antes disso, um outro questionamento. Será que o verdadeiro sentido do Natal é comer muito? É ter uma mesa farta? É beber até ficar embriagado? Eu gostava muito do Natal por causa disso. Agora eu vou me esbaldar. Vou comer tudo que eu tenho direito e vou beber até cair. Entenda uma coisa, Natal não é uma festa gastronômica. Não é. Não é para você beber e comer à vontade. Apesar que nós fazemos isso. Mas não é esse o verdadeiro sentido do Natal. Será que são as luzes? Como é lindo, né, ver tantas luzes. O duro é ver tantas trevas. Sim, é bonito ver as luzes do lado de fora das casas enfeitadas, mas é duro ver as trevas que está dentro dos lares de muitos, onde o marido não conversa com a esposa, onde os filhos são desobedientes, são rebeldes. A única luz capaz de dissipar as nossas trevas chama-se Jesus Cristo. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Natal é a luz do céu invadindo a escuridão da terra. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Bem, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Mas, por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus, ele se fez homem? Por que Deus precisou nascer num bebezinho? Você já questionou essas coisas? O porquê de Jesus ter vindo a esse mundo? O texto que nós lemos no começo responde. Olha só, o anjo disse para José: ela dará luz a um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Jesus nasceu do gênero humano para ser um representante fiel do homem. A Bíblia diz em Romanos 5 que por um homem entrou o pecado no mundo, mas diz também que por um outro homem entrou a salvação para muitos, a justificação para muitos. O primeiro Adão, ele arruinou o ser humano, mas o segundo Adão, ele veio para salvar o ser humano.
Ele veio para regenerar aqueles que creem nele. Ele veio para mudar a direção da vida daqueles que se entregam a ele. Em Cristo, e porque ele nasceu, nasceram todas as chances, todas as possibilidades de se viver uma vida verdadeira. Cristo é a verdadeira vida. Jesus, entenda uma coisa, Jesus não nasceu para ser um sábio, apesar de ter sido sábio. Jesus não nasceu para ser um revolucionário. Jesus não nasceu para ser um fundador de uma nova religião. Jesus não nasceu para ser um espírito evoluído, como alguns dizem. Jesus não nasceu tão somente para nos dar bons exemplos. Ele foi e sempre será o nosso grande e maior exemplo. Mas ele não nasceu tão somente para isso. Jesus veio para salvar pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão cortados da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, o salário do pecado. Você é pecador? Depois dessa, né, Paulo? Depois que você fala que todo mundo é pecador, você pergunta se eu sou pecador? Se tivesse perguntado antes, eu ia falar que não, mas agora não tem nem jeito de sair. Para ser salvo, a primeira coisa que tem que ser é pecador. Sim. Por quê? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É um versículo que eu gosto muito, porque eu me identifico com ele. Quando diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, disse o apóstolo Paulo. Cara, se Paulo era o pior, sei lá o que nós somos, o que é? Não existe mais pior. Jesus veio para salvar e não para condenar. Sabia disso? Jesus veio para salvar e não para condenar. Por quê, Paulo? Porque o mundo já está condenado sem Jesus. Se Jesus não estivesse nascido num bebezinho, e tivesse vivido, e tivesse morrido naquela cruz, e tivesse ressuscitado, ninguém entraria na glória celestial. Foi o próprio Jesus que disse. Vou citar João 3,16, mas para citar o versículo 18. João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas por que o homem está condenado?
O que eu fiz? O que nós fizemos? Olha só, por causa de sua rebeldia e de sua desobediência. Deus disse para Adão e para Eva não comerem do fruto. O que aconteceu? Eles desobedeceram. Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Deus disse: certamente morrereis. Foi Deus que disse. Eles desobedeceram, comeram e morreram. Quando o pecado entrou na raça humana, o homem tornou-se uma pessoa completamente diferente, corrompido e decadente, depravação total. Todos os seres humanos que nascem na face da terra, nascem com esse pecado, com essa morte moral. Nós não somos culpados por causa do pecado de Adão, tão somente. Nós somos culpados por causa dos nossos próprios pecados, porque nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Davi disse: dentro do ventre da minha mãe eu fui formado em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A perfeição original do homem foi totalmente perdida. É só dar uma olhada nos noticiários, nas notícias, no que acontece no dia a dia, numa sociedade caída, num mundo, como dizia um pastor, e eu concordo, num mundo podre, sujo e corrompido, onde habita a injustiça, onde há criancinhas morrendo de fome, onde o ser humano é mau, fechou o seu coração para o bem. O pastor Ariovaldo Ramos, ele disse que se nós realmente amássemos as pessoas, não haveria necessidade no mundo. E eu concordo com ele. O problema é que nós não amamos como deveríamos. Agora olha só. O homem, ele foi afastado da comunhão com Deus por causa do pecado. O homem morreu espiritualmente falando. Não é à toa que Efésios 2, versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, Paulo diz a condição que eles estavam antes de Jesus alcançá-los, e Paulo diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. É assim que o homem sem Jesus está morto. É por isso que não consegue olhar e ver as maravilhas de um Deus bendito. É por isso que não há alegria no seu coração quando a palavra é explanada, é pregada. É por isso que não há desejo no seu coração por Deus. É por isso que ele troca Deus por qualquer coisa. Miserável pecador, afastado de Deus. Assim estávamos todos nós. A Bíblia diz que todos nós estávamos assim. E a Bíblia diz, Romanos 3,10, que não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Houve corrupção.
A justiça, agora uma coisa que eu fico admirado. A justiça de Deus, preste atenção nisso. A justiça de Deus pede que o pecador seja condenado. Um Deus justo, preste atenção, um Deus justo, para ser justo, ele precisa condenar o culpado. Ele precisa condenar, senão ele não é justo. Por quê, Paulo? Porque é o que nós merecemos. Nós merecemos condenação. E se Deus nos condenasse a todos, Ele não seria injusto. Ele seria um Deus justo. Porque é o que merecemos. É o que os nossos pecados merecem. Agora, como pode então um Deus justo salvar pecadores? Eu vou apontar para aquele menininho ali como se fosse Jesus. Ali está a resposta. Deus enviou um que era justo. Deus enviou o justo dele para que nascesse na forma de um bebê, para ocupar o meu e o teu lugar, para que sobre ele fosse despejados os nossos pecados, e sobre ele fosse despejada a ira de Deus. Deus condena o seu próprio Filho por causa de nós. É muito amor. Nós não merecemos tamanho amor. Nós não merecemos tão grande salvação. Jesus vem, Ele toma o nosso lugar, aquilo que nós não conseguiríamos fazer nunca, porque não há justiça em nós. O Filho de Deus, perfeito, limpo, vai àquela cruz, derrama o seu sangue. É por isso que 1 Pedro 1, versículo 18, vai dizer que não foi com coisas corruptíveis que Deus nos salvou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro incontaminado, de um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito. Olhe para a cruz, olhe o que o nosso pecado fez, olhe para a gravidade do nosso pecado. Nós merecíamos aquilo que Jesus sofreu na cruz. Mas na cruz, Deus tratou Jesus como nós merecíamos. Imagina isso. Jesus morreu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Você nunca vai entender isso se você não nascer de novo. Nunca. Por quê? Porque entendimento humano, intelecto humano não consegue entender essas coisas. É profundo demais. Jesus, Ele ocupou o meu lugar. Ele foi o meu representante, o meu fiador, aquele que foi até aquela cruz e pagou uma dívida que era minha.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Porque não há nada em nós que mereça esse amor. Então, como Deus pode nos amar? Como um Deus santo pode aceitar pecadores? Isso é glorioso. Como um Deus santo pode aceitar pecadores? Por que um Deus santo aceita pecadores? Já disse o versículo, Lucas 19:10. Por que um Deus santo aceita pecadores? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, o Santo de Deus, ele morre levando consigo os nossos pecados. Deus nos recebe por causa de Jesus. Entenda uma coisa, eu acho bacana um vídeo que tem na internet exemplificando a graça de Deus, quando lá no julgamento, os anjos chamam os homens para ser julgados, e pega os arquivos dos homens, e olha e diz, você pegou bastante, hein? Sobe na balança ali. Aí o camarada sobe, dá negado, condenado. Aí vem outro, e cada um vai subindo na balança e todo mundo condenado. Aí vem um cara todo orgulhoso das obras que fez. Você trabalhou bastante, hein? Eu fui a muitos lugares, eu fiz bastante coisa, ajudei muita gente, beleza, sobe na balança. Condenado. Todo mundo condenado. Aí chega um camarada com um catatal de uns arquivos assim, cheio de pecado, taca na mão do anjo, o anjo pega, olha, caramba, você trabalhou bem, hein? Você trabalhou bastante, hein? Sobe na balança. Aí quando ele vai subir na balança, Jesus faz assim, o anjo. Aí o anjo fala, espera só um pouquinho. Pode subir na balança. Aí o cara vai subir, não, você não. Jesus, sobe na balança. Aí quando Jesus sobe, 100%, perfeito. E aí o anjo diz para aquele camarada, pode entrar. É assim, irmãos. É por causa de Cristo. Quando é que você vai entender que não é nas tuas forças, não é na força do teu braço, que é necessário sim um esforço, mas que a graça de Deus trabalha nos levando para Ele, nos santificando para Deus, tudo está em Cristo. É por isso que nós precisamos de Jesus. Em Cristo, olha que coisa interessante, em Cristo, Deus nos vê santos. Sim. Olha, imagine assim, pense com você aí. Se no céu não entra pecado, se no céu a Bíblia diz que só vai entrar santo, e se no céu tem um versículo que fala que nós temos que ser perfeitos, Colossenses 2:10. E daí? Para entrar no céu tem que ser santo, justo e perfeito. Quem que vai entrar? Se for olhar para nós, ninguém. Agora a Bíblia vai dizer que nós fomos justificados em Cristo. E Deus nos declarou justos em Cristo. A Bíblia vai dizer e chama a gente de santo. Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja, ele diz aos santos e fiéis irmãos que estão em Éfeso, que estão em Corinto, que estão em Colossos. Nós somos santos em Cristo Jesus. E Colossenses 2:10 diz assim, estais perfeitos nele, em Cristo. E é por isso que nós vamos entrar. Agora olha só, o pecador, se Deus aceita pecadores dessa maneira, o pecador pode ser regenerado, pode ser perdoado,
pode ter comunhão com Deus e pode ter livre acesso à presença de Deus por causa de Jesus. Aí vai depender quem está com você. Se Jesus estiver com você, você tem livre acesso. Caso contrário, negativo. Sim, é a palavra que diz. Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. 2 Coríntios 5:21, preste atenção nesse versículo, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo. Ele quem? Deus, o Pai. O fez pecado por nós. Fez o que por nós? Fez de Cristo pecado por nós. Para quê? Para que pudéssemos ser justificados e viver na reta justiça. Para que a justiça de Deus fosse imputada a nós. Por causa de Cristo. Todos os homens estavam condenados, mas Deus fez algo grandioso para nos salvar. Jesus nasceu para morrer em nosso lugar, para ressuscitar em nosso lugar. Jesus morreu e ressuscitou para a salvação do pecador que vai a Ele, do pecador que se arrepende, do pecador que crê no sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus fez tudo isso e você não quer, e você negligencia, e você não se atenta, e você não corre atrás, você não busca. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas o que tem isso a ver comigo, Paulo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver comigo, com você. Você já teve seus pecados perdoados? Você já se rendeu a Cristo? Você já recebeu tão grande salvação? Vai pensando. Talvez você responda: não, eu não tive meus pecados perdoados. Eu não tenho paz. Eu não tenho verdadeira alegria. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu estou perdido. Se essa for a tua condição, mas daí você diz: mas eu queria ser salvo, eu quero ser salvo. O que devo eu fazer para ser salvo? Essa pergunta tem muitas vezes na Bíblia. O que devo eu fazer para ser salvo? Eu quero responder essa pergunta de duas maneiras. Primeira, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Sim. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse: está consumado. Tetelestai. Foi feito. A dívida foi paga. A dívida foi quitada. Jesus, Ele fez um sacrifício perfeito. Ele agradou ao Pai. Ele satisfez a exigência da lei santa de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo. Segunda maneira, ao mesmo tempo que eu digo que Jesus fez tudo, a Bíblia diz que você precisa, primeiro, reconhecer que é um pecador. Sim,
reconhecer que você precisa de salvação, se humilhar, dizendo para Deus, eu estou perdido, eu sou um miserável pecador, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor viu tudo que eu fiz. Não olhe para o que você fez, olhe para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Entenda uma coisa: há solução, há uma saída, existe uma maneira de viver eternamente. Primeiro, reconheça que é pecador. A Bíblia vai dizer, 1 João 1,8, diz assim: se dissermos que nós não temos pecados, a verdade não está em nós, e nós nos enganamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, olha que versículo glorioso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí o versículo 10 diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Segundo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Sim, se é pecador, reconhece que é pecador, tem que se arrepender. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha só, sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Terceiro, você precisa crer em Jesus, depositar a total confiança em Cristo, em sua obra na cruz do Calvário, reconhecer que Ele morreu no teu lugar, morreu e ressuscitou para a sua salvação. Atos 16:31 foi quando Paulo ele está preso, vem um terremoto perto da meia-noite, os alicerces da cadeia se abalam, o carcereiro leva a espada para se matar, porque ele não podia deixar fugir nenhum preso, e quando ele vai se matar, Paulo grita: não te faça mal algum, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Olha o milagre de Deus. Além dos alicerces da cadeia ter rompido todas as grades, nenhum preso fugiu, estava todo mundo lá. Aquele homem, aquele carcereiro, ele chega para Paulo e Silas e diz: o que devo eu fazer para ser salvo? Paulo e Silas diz a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem se rendeu, e aquele homem se entregou a Cristo, aquele homem passou da morte para a vida, foi batizado com toda a sua casa, e um dia estaremos na glória juntos. A minha pergunta é: você quer fazer isso que o carcereiro fez agora? Essa é a minha pergunta, e eu quero orar, e eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Se você quer se render a Cristo nessa noite, se você reconhece que você é um pecador, se você deseja se arrepender dos seus pecados, e você crê que Jesus morreu e ressuscitou para a sua salvação,
Eu quero que você diga para Deus, se você não está salvo ainda, mas quer ser salvo agora, eu quero que você repita essa oração, mas eu quero que você ore a Deus, você vai estar falando a Deus, você não vai estar falando a mim. Diga assim para Deus: Deus querido, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu me achego a Ti. Eu reconheço, Senhor, que sou um pecador, que estou perdido, que estou longe do Senhor, mas eu me humilho na Tua presença, Senhor. Ajuda-me, Senhor, alcança o meu coração. Deus, eu creio que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu e ressuscitou, para que eu fosse salvo. Senhor, dá-me tão grande salvação, perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, eu quero viver na Tua presença todos os dias da minha vida. Entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu sou Teu a partir de agora. Eu me rendo, eu me entrego. Ah, Deus, muito obrigado pelo Teu amor, por Tua misericórdia para comigo. Oh Deus, muito obrigado por me alcançar no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Eu quero saber quem orou isso com sinceridade. Faz o sinal com a sua mão. Amém. 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 Mais alguém? Mais alguém? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós Te louvamos, Deus, por Tua palavra bendita. Nós Te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Ah, Deus, nós reconhecemos que não há méritos em nós. Ah, Deus, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado por essas vidas que levantaram de suas mãos, creram no Senhor, oraram ao Senhor, que o Senhor produza nelas o maior milagre, o milagre do novo nascimento. Que elas jamais se esqueçam que elas receberam o maior presente, vida eterna, salvação eterna, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua obra redentora. Obrigado por ter assumido o nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque nós não nos orgulhamos, Deus, da Tua salvação, porque o Senhor fez tudo naquela cruz. Senhor, leva-nos para perto de Ti. Ajuda-nos a viver olhando tudo com amor, olhando para todo esse mundo que jaz no maligno, de uma maneira em que possamos expressar a Tua graça, Pai. Oh Deus, nas pessoas que sofrem, nas pessoas que não creem, nas pessoas que vivem longe do Senhor, usa as nossas vidas, Pai, porque outrora nós estávamos longe também, nós estávamos cegos, esse é o fato, mas o Senhor abriu os nossos olhos. Não há méritos em nós. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado por produzir em nós vida nova, vida abundante, vida eterna. Obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar, concluir, dizendo isso aqui. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos encontrar nele todas as riquezas verdadeiras. O Natal só é Natal por causa dele. Que ele seja o centro das nossas vidas e de toda celebração.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos digamos amém. Pastor Itamar.